Fala galera, no jogo de hoje a gente vai falar sobre os 10 melhores jogos que eu joguei. Pera aí. Não, a gente vai falar sobre. Os 10 jogos antigos que eu mais gostei e joguei quando eu conheci os jogos eletrônicos. Tá aí, vamos lá, gente. É nóis. Bom, galera, é o seguinte, né? Pra quem não sabe, eu sou meio velho, a gente já tá com 31 anos de idade, quando a gente faz 30, se Deus quiser. E eu nunca tive acesso assim, quando eu era criança, eu não tive acesso logo de cara com videogames, né? Então eu não sabia, como os meus pais, como a maioria dos outros, achava que era uma perda de tempo, ou que era coisa de vagabundo, de preguiçoso e tudo mais. Então, eu não tive acesso a jogos antigos, a consoles antigos, como os Mega Drives da vida, né? E a gente vai falar justamente sobre eles, por quê? Porque quando eu comecei a jogar, eles foram os primeiros jogos que eu tive acesso nas versões de software. E aí que vocês me entendem, né? Eu tive acesso a esses jogos através de emulação. E então a gente vai falar sobre. Então a gente vai falar sobre os 10 melhores e a gente no final tem uma mençãozinha honrosa. Tá bom? Então vamos lá. Não significa que esses são os 10 melhores em ordem cronológica. Não são. E foram os 10 melhores que eu joguei e mais gostei. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro é o Earthworm Jim. Não sei como chama, mas eu vou deixar o jogo aí pra vocês na tela. E é esse aí. Cara, esse jogo, sem dúvida nenhuma, é conhecido pela maioria de vocês e amado. Era um jogo engraçado, era um jogo divertido de se jogar. Era um jogo que não tinha, assim, muita lógica, né? Era uma minhoca dentro de um traje super forte, que era um herói. Mano, tinha coisas, assim, que eu não... A gente enfrentava uns ETs, uns alienígenas, uns monstros esquisitos. E era muito engraçado esse jogo. Tinha interação com as vacas, a gente acabava mandando a vaca pelo espaço, pelos ares. Então, esse jogo pra mim foi um dos jogos que eu mais joguei. E quando eu falo sobre eu mais joguei, também, né, entra minha irmã, que também jogou. Também jogou muito isso. Echo the Dolphin. Echo, né? The Dolphin. Echo. O golfinho. Cara, que jogo bonitinho, velho. Eu achava aquele jogo muito massa. Nunca zerei. Nunca cheguei perto de zerar. Eu tinha pouco contato com a galera que jogava eles. A maioria das pessoas onde eu morava, e moro até hoje, a maioria dessas pessoas, elas tinham seus videogames, seus consoles próprios. E era sempre o Super Nintendo, um Game Boy Advance. E eu não tinha, né? Então os jogos que eu tinha era esse. E a maioria deles não conheciam. Mas, gente, esse jogo que tá passando pra vocês aí é um jogo muito bonito. É um jogo lindo de se jogar. E eu já vi alguns vídeos sobre que tem enredos e outras coisas. O golfinho vai até pro espaço, vai pra outra dimensão, vai pra outro mundo. E a ideia do golfinho é salvar o mundo, né? Era quando tinha muita ideia naquele tempo, a ideia de... Começava a vida marinha salvando o universo, então era pra se dar uma atenção maior para aquilo. E naquele tempo já se falava, e o Echo, né, o jogo do golfinho, ele tinha essa pegada. Ele tinha esse lance de salvar o mundo, de salvar o ecossistema. Então era um jogo que eu recomendo demais. E eu perdia horas jogando, era um jogo difícil. E eu, às vezes, me perdia, ficava muito chateado. Não tinha acesso à internet naquele tempo de... Ah, vou pesquisar aqui, vou ver o que que é. Não tinha nem YouTube, então eu vou ver onde foi que começou, como foi que começou o jogo. Não sei, eu só jogava. Então, tipo assim, uma das coisas que eu também não conseguia era ver passwords, essas coisas assim. Bom, então... Mas esse aí é um dos que eu mais gostei. Um dos 10 que eu mais... E olha que eu gastei tempo nesses jogos, tá? Gunstar Heroes. Mano, Gunstar Heroes era um jogo muito top. Então assim, galera, juro pra vocês, quando eu joguei o Gunstar Hero, eu achei um jogo incrível. Porque ele primeiro que ele pegava, você jogava em dois. Podia jogar com até duas pessoas. E eu me lembro que ele lembrava vagamente um jogo que eu havia visto numa locadora de Super Nintendo, de jogos eletrônicos, né?
e de cartuchos, na verdade. E aí, que eu não sabia o nome do jogo, mas eu achava muito parecido, a questão das armas e os poderes que eles iam pegando. E que depois eu fui descobrir que era o Contra 3, tá? Então depois eu falei, era esse que eu via. E aí até no começo eu achava que era o mesmo, mas não era. Então Gunstar Heroes era um jogo muito divertido, era um jogo que dava pra você gastar um tempinho ali. E um jogo que tinha uma dificuldade até alta pra mim, que era moleque naquele tempo, né? Então eu achava que era assim, uma bicho de 7 cabeças. Depois eu conheci o Contra e vi que era. O Contra era pra mim um dos jogos mais difíceis que eu já joguei até hoje. Pelo menos na época, né? Não sei se eu pegasse hoje pra jogar. Mas, vamos lá. Moonwalker, do Michael Jackson. Cara, esse jogo era sensacional. Desde moleque, eu sempre gostei muito de música. Muito. Então, assim, filmes pra mim, eu gostava por causa das músicas que tinha. Eu gostava da trilha sonora de alguma coisa. Então, às vezes, eu ficava... Eu tava ali assistindo e me perdia escutando mais a trilha sonora do que prestando atenção na imagem. Tá? É por isso que os meus filmes preferidos, eles são todos da Disney, né? Todos Pixar, todos que tinham aquelas musiquinhas ali, Hércules, Tarzan. Eu sempre gostei muito de música. E Moonwalker, do Michael Jackson, era um jogo que tu jogava dançando e derrotando os caras. As músicas do Michael Jackson. Era um jogo, gente, que do Mega Drive, tá? Eu achava incrível, porque tinha as musiquinhas, cara. Pra começar, tu entra numa sala e tá vazia a sala, né? Ou tá em silêncio. Ele dá uma rodadinha, faz um joga uma moeda e a moeda cai numa caixinha de música daquelas, uma Junkbox. E, cara, começa a tocar ali e, meu amigo, a música fica o cenário inteiro. Fica ali a primeira fase inteira, depois já troca de música. O especial, eu me lembro que os golpes eram passes de música do Michael Jackson. E que o golpe especial, digamos assim, dele, o Ultimate Supremo, era a dança. Era uma dança que ele fazia uma parte da coreografia do show dele, do show Moonwalker. E aquele... eu não lembro o nome do passe, mas vocês vão lembrar, ou podem pesquisar aí também. Aquele passe que ele tá em pé e ele se inclina e volta, era aquilo ali. E quando ele fazia isso, quando ele voltava, os inimigos todos caíam no chão, eram derrotados, morriam, e ele ficava lá, livre, leve, solto. Então assim, era um jogo que pra mim eu achava muito massa, porque eu conheci esse jogo depois de ter visto o filme do Michael Jackson. E aí, meu amigo, eu sentia como se eu estivesse no próprio filme do Michael Jackson. Eu achava muito bacana, fora que tinha as músicas, e as músicas eram incríveis, mano. Então esse jogo também recomendo, vocês podem procurar. Esse jogo pra mim, eu gostei dele porque tinha um desenho que era o Mega Man. E o desenho do Mega Man, que era um anime, né, a gente chamava de desenho porque a gente não sabia o que era. Então o anime do Mega Man pra mim era uma coisa incrível, cara. Eu sempre gostei de jogos na temática de derrota o inimigo, pega o poderzinho dele, captura o inimigo diferente. Tanto é que a franquia que eu mais gosto é Pokémon. Você tem essa possibilidade, né? Mas esse jogo, Pulse Man, que tá passando pra vocês, mano, esse jogo era sensacional. Era um jogo que me lembrava muito o Mega Man. A estética do bonequinho era igual. Ele tinha uns golpes parecidos. Ele vai aprendendo uns poderzinhos ali no jogo. Não é semelhante ao Mega Man, tá? No desenho. Até então eu nunca tinha visto um jogo do Mega Man. Eu tinha visto esse joguinho do Pulse Man e eu achava muito parecido, muito legalzinho. Tinha um momento que tu tinha que correr pelas redes elétricas. E, cara, o jogo era muito bonitinho. Era um jogo... eu achava coisa assim... top. Eu achava muito top. E recomendo, tá? Assistam. Joguem porque vale a pena. Galera, próximo jogo da lista. Jungle Strike. O Jungle. Prefiro Jungle Strike. Jungle Strike era um jogo de um helicóptero. Eu não sei a história, tá? Não sei nada. Na época, eu era moleque. Nunca nem me preocupei com a história. Eu entrava ali. Tinha a lista, né? Das minhas versões de jogos de software. E aí, eu olhava na lista e falava, pô, vou esse. Cara, era muito louco esse jogo do Jungle Strike, porque tu era um helicóptero, tu controlava um helicóptero
E tu tinha que salvar os reféns e descer o chumbo em todo mundo que aparecia que não era refém, mano. E era muito massa, tu podia pegar míssil, tu ia dando um mini upgrade no teu helicóptero. Eu nunca joguei, zerei. Eu nunca passei nem na primeira fase naquele jogo, porque eu sempre me estressava, o inimigo... Então o jogo tá passando pra vocês vão ver. O inimigo era pequenininho, velho. Era um negocinho assim, então a gente não conseguia ver direito. E às vezes estavam escondidos ali, quando tu via, pá, o tiro matava. E tu tinha que voltar do zero. E tinha que salvar os reféns. Às vezes eu morria com refém, beleza? Vamos lá, próximo jogo, gente. Esse jogo eu tenho um carinho incrível por ele. É um jogo que eu jogava porque eu achava lindo o jogo. Os gráficos dos jogos desse jogo, ele era, no meu ponto de vista, muito superior aos outros, tá? Pra mim era o jogo mais bonito que eu tinha nesse acervo de jogos de software. Já sabe. Então o que acontece? Ristar era um jogo incrível, era uma estrela, eu não sei a história, nunca pesquisei sobre, nunca fui, naquela época mesmo eu nem sabia o que era, mas eu sei que era uma estrelinha. E que ela esticava os braços, ela tinha uns chefes que ela enfrentava uma baleia. Ela era uma estrela no espaço com, sei lá, ficção científica e uns monstros diferentes. E eu achava muito, muito, muito bonito. Era um jogo incrível. Eu jogava muito com a minha irmã. Obviamente, ele só pegava um. Então, eu jogava, depois ela, depois eu. Às vezes ela dizia, olha, eu passei dessa fase. Eu não passei ainda, deixa eu tentar passar. E aí eu passava. Aí no outro dia... Eu não sei se dava pra salvar o jogo, se tinha password, mas a gente nunca conseguiu. Então na época a gente chegava lá no fim e voltava, né? Vamos parar de jogar, então volta. Entendeu? Então, a gente só tinha um computador na casa, então nem sempre a gente podia estar jogando, né? Então, mas era um jogo incrível, vale a pena vocês testarem. Todos esses jogos que a gente tá falando aqui, eu tô falando, vale a pena vocês testarem porque são jogos incrivelmente lindos, incrivelmente difíceis pra época. São jogos que ele tem um carisma, ele é um jogo que eu acredito assim, excelente. Beleza? Então, vamos pro próximo. Galera, é o seguinte. Próximo jogo, procurei muito ele, não sabia que era pra Mega Drive, achei uma versão semelhante pro Super Nintendo, mas na minha memória eu tinha um negócio assim, eu falava, cara, mas o jogo não era assim. É diferente o jogo. Aí então, não, mas só tem esse. Eu falei, eu sei, mas na minha cabeça era diferente. E era Aladdin. Disney Aladdins. Esse é o nome dele. Eu li aqui no papel pra ver. Fala. Disney's Aladdin. Naquela época, eu nem sabia o que era Disney. Eu já tinha assistido os filmes, mas eu não sabia, não me prendia, tipo assim, esse filme é da Disney, pô, esse filme aqui é da Pixar, olha que legal. Não. Algumas coisas me chamavam a atenção, por exemplo, eu sabia diferenciar um jogo da Capcom, porque aparecia escrito Capcom, mas eu não me preocupava muito, por exemplo, Aladdin, Disney, o que é Disney, né? Hoje a gente sabe o que é Disney, mas naquele tempo eu não sabia. Mas Aladdin era um jogo muito divertido, eu achava melhor, ele tinha alguns elementos melhor, a barra de vida, que era aquela fumacinha, eu achava, ele era mais bonito, talvez hoje, eu analisando, seja porque eu tinha aquele carisma, aquele cuidado, assim, eu gostava, foi o primeiro, entendeu? Então, talvez por isso, mas o jogo pra mim era bem melhor do que o Super Nintendo, eu continuo achando até hoje, tá? Então faz o teste, né? Versão de software aí, procura os dois, tá? Tanto o Super Nintendo quanto o de Mega Drive. E joguem. Vale a pena, gente. Vocês vão ver que vale a pena. Galera, esse próximo jogo era um jogo que me abriu portas para conhecer o universo de Sonic. Sonic 2 pra mim foi um jogo incrível, tá? Era um joguinho que a gente tinha já ali como controlar o Tails, né? Que era a raposinha voadora. E eu achava muito massa aquele jogo, eu achava incrível. Outro jogo que eu parava e passava meia hora ouvindo a música. O que eu achava muito massa, a música do jogo. Era uma música bonita, era uma música que acalmava. Não era uma música bagunçada, não era estourada. Era uma música boa de se ouvir. Hoje eu acho muito boa. Sonic 2 pra mim foi um dos melhores Sonics que eu joguei. Mas eu gostei mais do 2. Eu achava o 2 mais
bonitinho, as musiquinhas eram melhores. Eu gostei mais do 2 por alguns elementos. E hoje eu já nem me preocupo tanto, analisando assim criticamente, o 3 é melhor. Só que naquele tempo eu gostava mais do 2. Talvez porque foi quando eu conheci. E cara, que nostalgia tu abrir um jogo desse, tu coloca, e a primeira apareceu o logo da Sega, né? Cantando Sega. Então eu achava, eu me arrepiava. Eu achava, caraca, aqui lá vem um Sonic. Aí tacava e vinha o Sonic com a mãozinha. Eu achava aquilo ali incrível, gente. Então Sonic 2 pra mim foi um dos melhores, foi um dos que eu mais, esse sim eu joguei muito tempo. Beleza? Então vamos pro próximo e o último da lista, os que eu mais gostei e mais joguei. Comix Zone. Anotem esse nome. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, não sei que dia tu tá vendo isso, mas independente do dia, vai atrás desse jogo. Esse jogo era incrível. Vocês vão ver aí um trechinho do jogo pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Era um jogo que ele tinha... Era outra dimensão. Ele não parecia jogo. Por quê? Porque o jogo inteiro, ele era um quadrinho. E mostrava as páginas da revista e tu tava em cada quadrinho. O teu personagem, ele pulava, tipo... Tinha o quadradinho aqui da revista, né? Os quadrinhos da revista. Ele pulava a barreira da revista. E ele ia pro próximo quadradinho. Então, mano, era eu sempre, desde moleque, eu gostei de quadrinhos. E o que acontece? Esse jogo, ele tinha uma música muito boa. Já puxava mais ali pra um lado, um rockzinho, uma aventurazinha. Não era um jogo, não era uma música bonitinha, que nem do Sonic e tal. Mas já era mais ação, mais... Então, mano, era sensacional. E era difícil. Era um jogo difícil. Ah, também foi um dos jogos que eu nunca zerei na vida. Que inclusive, quem sabe a gente não traz ele pra live da nossa sessão retrô, hein? Então, é nóis, gente. Vou falar sobre um jogo que é uma menção honrosa. Porque esse jogo jogou eu, jogou minha mãe, jogou minha irmã. A gente amava esse jogo. Era, de todos esses jogos, o mais bonito. Ele era o mais bonito, assim, o mais fofinho. Era o mais bonitinho, era o mais... E tinha uma música, a trilha sonora era incrível. Eu achava o máximo. Ele ali era muito top. Era um jogo lindo de jogar. Pocahontas da Disney, do Mega Drive. Não sei se tem outros, não sei se tem para Super Nintendo, não sei se tem, não sei. Sei que esse era do Mega Drive. Era do mesmo, né? Jogos de software, era da mesma emulação que a gente tinha aí. Esse jogo sim, a gente jogou e a gente zerou e jogamos. E cara, era um jogo espetacular. Acho que vale a pena você jogar hoje. Acho que hoje, para quem tem filhos, é um jogo que vale a pena você colocar para seu filho para jogar. Independente se é homem, se é menino, se é menina, se é mulher, o que que seja, adulto, criança, jogue. É um jogo que vale a pena. Principalmente a minha irmã. Eu acho que Pocahontas para ela é um dos jogos, é um dos filmes da Disney que ela mais gostava. É um dos meus favoritos também. Eu gosto, eu sei as músicas decoradas. Eu recomendo muito, procure hoje. Joga ainda hoje se puder, tá bom? Só procurar, você acha. Você pode usar as versões software, vocês podem usar, procurar os consoles para quem ainda tem. Fala nisso, diz aí pra mim, tu ainda tem esses jogos? Tu ainda tem esses consoles? Digita aí, tem os consoles. Outra coisa, galera, coloca aí no fundo, nos comentários aí no finalzinho, qual foi o jogo que tu jogou, que tu mais gostou? E se tem algum desses aqui que tu conhece? Bom, mas gente, Pocahontas. Podem procurar o jogo da Pocahontas, que Pocahontas era um jogo sensacional. Era um jogo incrível, era um jogo que... Cara, ele era bonito, ele tinha as músicas do filme, da animação, né, da Disney na época. E eu me lembro que ele tinha um certo nível de dificuldade. Tu tinha que salvar os animais, e conforme tu ia salvando, tu ia ganhando o espírito deles. E aí tu ia conseguindo usar habilidades. Por exemplo, eu me lembro que tinha o espírito do veado. Tinha um cervo ali engatado numa moita. Ele tava com o chifre engatado na moita. Quando tu salvava esse veado,
tu conseguia correr, tu corria mais rápido. Depois tem o espírito do peixe, tem o espírito da lontra, tem o espírito da águia. E cara, era difícil. Eu me lembro que foi um dos jogos mais difíceis que eu encontrei, porque foi a primeira vez na vida que eu encontrei um jogo que tu tinha um tempo certo pra fazer uma coisa. É um pôr do sol, é uma das fases mais bonitas que tem. Tem uma música, uma adrenalina assim rodando. E cara, tu corre, e tu tem que usar todos os poderes que tu encontrou até agora, né? Todos os espíritos, as almas dos bichos que tu encontra. Meu amigo, tu corre, e tem que, chega na hora, tem que pular de um penhasco, e antes do sol se pôr. Então assim, eu não vou falar tudo que tem que fazer, mas procura o jogo, porque vocês merecem jogar isso aí. A gente citou 10 dos jogos que eu mais gostei, sendo que Comic Zone foi o que eu mais gostei, mas Pocahontas ele tem uma memória pra mim afetiva muito grande. Bom, então assim galera, esses foram os jogos que eu joguei e que eu mais gostei. Então de todos, eu quero que vocês me digam aí, comentem aí embaixo qual vocês conheciam. Poxa, eu conheci esse aqui é legal, esse aqui eu não conheço. Nunca ouvi falar desse aqui, mas vou atrás. E diz aí, inclusive, de pra qual jogo desses tu vai procurar. Vai gastar um tempinho aí procurando. Recomendo todos, tá? Desses que eu citei, recomendo todos. Qualquer coisa, só mandar um WhatsApp, só rever o vídeo. E eu mando mensagem pra vocês. E digo até onde conseguir o jogo, se vocês quiserem. Tá bom? Então, gente, vocês já sabem. Também, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro vídeo nesse modelo de jogo. Foi o vídeo nesse primeiro modelo de vídeo. Meu Deus. Foi o primeiro vídeo neste modelo de vídeo. Agora foi. Então eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? A gente vai trazer mais vídeos assim pra vocês. Então, gente, sério mesmo. Procurem esses jogos. Joguem. Não se esqueça. Compartilha. Compartilha com a família. Compartilha com as pessoas mais antigas que jogaram, porque esses foram os primeiros jogos que eu tive acesso, tá? Então assim, foram um dos primeiros jogos, né? Foram os que eu mais gostei. Foram os jogos que eu mais gostei de todos esses. A gente vai trazer um vídeo também falando como foi que eu entrei, como foi que eu conheci esses jogos, que jogos foram os primeiros jogos que eu joguei, tá bom? Então, gente, fiquem atentos que a gente vai trazer aí um vídeo por semana, tá bom? Eu ainda tô vendo o dia que vai ficar fixo pro vídeo. Inclusive, comentem aí, qual o melhor dia vocês acham? Um sábado? Bom, Vinícius, eu acho que se tu posta o sábado, vídeo sábado meio-dia, tá de boa. Não, Vinícius, bota quarta-feira. Quarta-feira é um dia bom. Bota no domingo, não sei. Comenta aí que dia vocês acham melhor. A gente vai ver os melhores dias e aí a gente dá uma melhorada pra vocês. Beleza? Então você já sabe, gente. Compartilha, comenta. Comenta aí que jogo vocês mais acharam interessante. Que jogos vocês vão atrás. Que jogos desses vocês conheciam. E se vocês concordam comigo, eram bons jogos? Eram jogos bonitos mesmo? Vale a pena jogar? Então, tamo junto, gente. Vocês já sabem, todos os dias, 6h30 da tarde, tem livezinha lá na roxinha, hein? Tem livezinha na roxinha não, tem live lá na roxinha. Bom, então tamo junto, gente. É nóis e até o próximo vídeo. Falou!